A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero falar com vocês uma passagem que está no livro de João, no último capítulo, o capítulo 21. E eu coloquei o título dessa passagem, aqui está como na Bíblia, o título está como Aparição de Jesus junto ao mar de Tiberíades. E eu quero mudar essa passagem, né, o título dessa passagem, porque isso na Bíblia não é muito importante. Depende do que a gente quer falar, do que a gente quer, né, comunicar. E eu quero falar sobre a dispersão. Sabe, nos últimos dias, nos últimos anos, nós como cristãos, nós estamos muito dispersos. Eu não sei se foi porque a gente passou por um momento dessa pandemia que nos deixou muito recluso, talvez pensar um pouco mais na vida. A gente também tem outro lado que a gente foi bombardeado pelas notícias, né? E a nossa política também no Brasil não ajudou muito. E nós somos humanos e o nosso cérebro trabalha muito rápido e às vezes a gente não consegue associar as coisas, né? E isso acaba a gente ficando disperso, não leva em conta aquilo que a gente tem que focar na realidade, né? Então, aqui nessa passagem é quando Jesus aparece aos discípulos depois de ressuscitar. Jesus aparece 3 vezes para os discípulos e agora ele aparece quando os discípulos estão no mar pescando. Vejamos que anteriormente, quando Jesus chama os discípulos, eles estão pescando. Quando Jesus chama Pedro, em Mateus capítulo 4, versículo 19, que eles estão pescando no barco, Jesus diz: agora vocês não são mais pescadores de peixes, né? Vocês agora são pescadores de homens. E o mais interessante é que no último capítulo de João, no capítulo 21, Jesus aparece e eles estão no barco novamente, naquilo que era o passado deles. Então vamos dizer assim, Jesus morreu, eles se esqueceram da vocação? Eles não se esqueceram da vocação. Eles tiveram medo do processo que eles tinham que continuar, sabe? Muitas das vezes nós sabemos o que a gente tem que fazer. Muitas das vezes muitas das vezes não. Nós realmente sabemos o que devemos fazer. Jesus diz que ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. A gente precisa proclamar a palavra de Deus, independente da aceitação ou não aceitação. E a gente vê os discípulos dispersos, medo talvez. E o mais interessante é que está Pedro e João, que a Bíblia diz que é o seu discípulo amado, João, que quando vê um homem e pergunta, né, se tem peixe, e daí disse: não, Senhor, não conseguimos pescar nada ainda. E daí Jesus, né, nessa passagem dá para perceber que Jesus está em um outro corpo. Não é o mesmo corpo de Jesus antes da sua crucificação, porque os discípulos não reconheceram, mas a forma de falar, a essência de Jesus, o discípulo amado reconheceu. E João fala: Pedro, é o Senhor. E logo que fala isso, Pedro, talvez a Bíblia diz que estava nu, mas acreditamos que ele não estava totalmente nu. Talvez ele estava com alguma tipo de vestimenta mais curta, porque o movimento da pesca usa bastante esforço e talvez fica limitado com aquelas vestes grandes, né, que eles utilizavam. Então talvez Pedro estava com uma bermuda e logo que João fala: Pedro, é o Senhor, ele pega e veste a sua túnica, o seu vestido, e se joga no mar e corre para Jesus novamente. Então a gente vê uma ação de Pedro, e os outros que estavam no barco vão com o barco até Jesus, mas Pedro dá um estalo na mente de Pedro, eu abandonei, vamos dizer assim, eu abandonei Cristo e Cristo está ali. Então muitas das vezes nós talvez pensamos em abandonar,
Talvez pensamos em voltar para aquilo que verdadeiramente não é aquilo que Deus quer para nós. Talvez retornamos para o nosso passado para permanecer daquilo, para voltar àquilo que a gente deixou. Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é deixar o passado, não retornar novamente para aquilo que nos afasta. E a gente vê uma ação de Pedro, que ele coloca a roupa, talvez um sinal de reverência. Eu estou mal vestido, eu não posso ir até o meu Senhor assim. E o mais engraçado é que ele coloca a roupa, talvez a roupa estivesse seca, e ele se joga no mar em direção a Jesus, para chegar mais rápido para o Senhor. Então a gente vê uma ação de arrependimento. Ele está voltando para Jesus, sabe? Ele voltou para o passado dele, mas Jesus está ali e ele vê Jesus e ele retorna para Jesus. Então, queridos, que possamos refletir nessa passagem. Às vezes você vai ler essa passagem, você vai entender outra coisa amanhã, e depois de amanhã tu lê de novo e o Espírito Santo quer falar outra coisa com você. Mas isso é o que o Espírito Santo falou em meu coração para poder manifestar essa palavra através das mídias sociais. Alguém vai precisar ouvir essa passagem, alguém vai precisar refletir nessas palavras. Que Deus abençoe grandemente. Volte para Jesus, saia do barco, não retorne aquilo que tirou a presença do Senhor da sua vida. Não volte para o passado pecaminoso, mas volte para Jesus. É tempo de reconciliação com o Senhor. Ele está esperando a gente, que a gente dê o pontapé inicial. Ele está à beira do mar, enquanto às vezes a gente quer navegar um oceano, mas Jesus está à beira do mar, nos esperando. Às vezes não é essa direção que a gente tá indo. Às vezes nós queremos entrar no barco e velejar pelo oceano e navegar pelo oceano sem um GPS, sem uma direção, enquanto Jesus está na beira do mar nos esperando para dar a direção certa. Então fique com essa mensagem e fique com Deus.